Graça e paz, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos para mais um tempo de leitura e meditação, reflexão, proclamação da palavra do Senhor. Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Leremos os versículos 12 e 13, que são os versículos que nós lemos hoje pela manhã, no culto da manhã, o mesmo texto, domingo passado também. Hoje, continuamos refletindo sobre este texto, porém com uma pergunta diferente. O texto diz em Filipenses 2, 12 e 13 o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Querido, hoje pela manhã, nós estávamos falando que domingo passado, nós respondemos uma pergunta sobre este texto, que foi a pergunta: o quê? O que significa desenvolver a nossa salvação? Essa foi a pergunta que nós respondemos na mensagem de domingo passado. Hoje nós estamos respondendo outra pergunta. Hoje nós estamos respondendo a pergunta: como? Como devemos desenvolver a nossa salvação? Como desenvolver a nossa salvação? Hoje pela manhã, nós falamos, em primeiro lugar, como desenvolver a nossa salvação? Faça uma faxina espiritual na sua vida. Primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver a sua salvação é fazer uma faxina na sua vida espiritual. É a primeira coisa a ser feita. Prepare o caminho do Senhor, tá? Faça uma limpeza. Hoje pela manhã falamos muito sobre essa questão da limpeza e como Deus se revelou para o povo de Israel com os cuidados que este povo deveria ter para ter uma vida melhor, até no aspecto físico, não só no aspecto espiritual. Uma coisa caminha junto com a outra, tá? Nós não podemos cuidar do aspecto espiritual sem cuidar do aspecto físico. Deus quer-nos santos e Deus quer-nos também limpos. Uma coisa caminha junto com a outra. Ora, nós queremos responder hoje, nesta noite, nós queremos continuar respondendo esta pergunta. Porque, em segundo lugar, nós podemos dizer que nós precisamos praticar a oração para desenvolver a nossa salvação. Como eu faço para desenvolver a minha salvação? Em segundo lugar, pratique a oração. Pratique a oração. Ora, todo cristão sabe disso. Não há novidade. Não é nenhuma novidade falar sobre o cristão orar. Todo cristão sabe que precisa orar. É uma lição básica. Entretanto, apesar de ser uma lição básica, ela é pouco praticada. A nossa velha natureza, a nossa natureza corrompida, chamada na Bíblia de carne, ela é preguiçosa, ela tem preguiça de orar. Mesmo sabendo que é necessário orar, mesmo sabendo que precisa orar, ela não quer orar. Isso me faz lembrar uma história que aconteceu, acredito que não muito tempo. Eu estava ouvindo um pastor de uma igreja bem-sucedida. Ele estava falando que ele recebeu a visita de alguns pastores de umas igrejas. Eles fizeram uma pequena caravana de pastores que foram visitar aquela igreja e para entrevistar aquele pastor para saber o que aquele pastor estava fazendo para que a sua igreja desenvolvesse. Então o pastor, pela manhã, ele marcou com esses pastores
uma reunião pela manhã, às 6 horas da manhã. E quando esses pastores chegaram lá, para a surpresa deles, tratava-se de uma reunião de oração da igreja. 6 horas da manhã, a igreja estava reunida em oração. E então, os pastores participaram daquela reunião de oração, e no meio da reunião de oração, eles começaram a perguntar para o pastor daquela igreja: mas quando é que a gente vai poder conversar? E o pastor falou: olha, nós agora estamos em oração. E quando chegou mais ou menos na hora do almoço, o pastor virou para aquele grupo de pastores e disse: olha, vocês podem almoçar, eu aqui escolhi uma pessoa para levá-los para almoçar em tal lugar, assim, assim, assim. E aí os pastores perguntaram para ele: mas e quando é que nós vamos poder conversar? O pastor disse para eles: hoje, às 20 horas. Então, os pastores foram almoçar e tal, passaram a tarde não sei aonde, e depois, à noite, eles voltaram para a igreja para conversar com o pastor às 20 horas. E para a surpresa daqueles pastores, 20 horas tinha uma outra reunião de oração. E eles começaram a orar e foram orando e tal. E quando terminou a reunião de oração, eles disseram: mas quando é que a gente vai parar para conversar? O pastor, então, marcou no outro dia, no mesmo horário, 6 horas da manhã, e eles foram para lá, e aquele processo foi se repetindo, até que aqueles pastores entenderam que não havia o pulo do gato, não havia uma estratégia específica, mas que a lição básica que aquela igreja seguia era que aqueles irmãos oravam. Aquela igreja era uma igreja de oração. Todos nós sabemos da importância da oração. Entretanto, nós nos esquecemos de nos disciplinar, de nos corrigir, de nos obrigar, se for o caso, a termos o tempo necessário de oração. Todos nós conhecemos textos da palavra do Senhor que nos ensina a orar. Por exemplo, a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus conta uma parábola, e o texto começa dizendo que Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Nós temos em Colossenses capítulo 4, versículo 2, a ordem: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, não falta conselhos bíblicos, não falta ordens bíblicas, não faltam recomendações bíblicas para que nós possamos nos dar em oração, para que a nossa salvação possa ser desenvolvida. Querido, eu quero te dar alguns conselhos para que motive você a orar mais. Primeiro conselho que eu quero dar para você é que você se aproxime de pessoas que oram. Caminhe com pessoas que oram de verdade, pessoas que têm disciplina de oração, pessoas que todos os dias vão colocar os seus joelhos em terra para passar um tempo com Deus em oração, como Jesus ensinou, que quando nós fôssemos orar, entraríamos nos nossos quartos, no nosso quarto, lugar secreto, onde nós fecharíamos a porta e ali estaríamos falando com o Pai, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Nós precisamos andar com gente de oração se quisermos aprender a orar. Segundo conselho que eu quero dar para você para motivá-lo a orar: leia bons livros sobre oração. Não faltam bons livros sobre oração. Poderia até mesmo ter trazido alguns aqui para sugerir para você. Bons livros. Sabe, quando nós lemos livros sobre oração, a nossa tendência é ficarmos tão animados que começamos a orar mais do que orávamos. E ainda, já que eu estou falando de livros, quero também sugerir que você leia livros de biografias, que você leia biografias de homens de Deus que aprenderam a orar, que tiveram vida com Deus de oração. Eu quero citar para você um aqui em especial, que é o livro George Miller. George Miller, homem de fé a quem Deus deu milhões.
A história de George Miller é uma história fantástica de um homem que aprendeu a orar e que viveu por fé, tendo que sustentar milhares de crianças órfãs na sua época. Eu quero também lembrar aos amados uma história verídica, de uma caravana que foi à Inglaterra. Essa caravana era de alunos seminaristas dos Estados Unidos. E lá na Inglaterra eles resolveram visitar a casa de John Wesley. E lá na casa de John Wesley, portanto, eles ficaram vendo a casa e como é que John Wesley vivia, foi sendo falado para eles, e eles foram se alegrando com todas aquelas informações, tomando conhecimento de tudo aquilo. Não chegou a hora de sair, terminou a visita, eles saíram. O professor, quando chegou dentro do ônibus, do veículo que ia conduzi-los de volta, contou os alunos e viu que estava faltando um. E ele começou a perguntar sobre aquele aluno. E ninguém sabia onde ele estava. E ele voltou de novo para aquela casa, voltou de novo para dentro daquela casa. E quando ele chegou lá naquela casa, dentro da casa, no quarto daquela casa, estava um aluno ali ajoelhado. O aluno ajoelhado orando na cama onde dormia John Wesley. Aquele aluno falava assim com Deus: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor, faz de novo. E o professor chegou perto dele, tocou nele assim, para despertá-lo e disse: vamos, Billy, está na hora. Aquele aluno que estava ali ajoelhado orando era Billy Graham. História verídica. Que assim como Deus fez na vida de John Wesley, Deus fez também na vida de Billy Graham, um grande evangelista. Em terceiro lugar, como desenvolver a minha salvação. Outra coisa que também todo cristão sabe, mas que poucos praticam. Pratique o jejum. Pratique o jejum. Faça até mesmo força para isso. Assim como nós sabemos que a oração faz bem, é importante, é fundamental, é básica, nós também precisamos saber que o jejum também é importante, que o jejum também é fundamental. Até a medicina anda falando ultimamente da importância do jejum para as pessoas. A prática do jejum faz bem para o corpo das pessoas. Se faz bem para o corpo, que dirá para o espírito. Não é verdade? Então, o jejum, ele é a abstenção de alimentos ou de alguma coisa, de outra coisa que nos dá prazer. Nós nos abstemos temporariamente daquilo para podermos nos consagrar, nos voltar para Deus e nos consagrarmos a Deus com mais profundidade, com mais dedicação, com mais qualidade. Então, o jejum é extremamente importante, porque o jejum ele nos leva ao quebrantamento. Preste atenção, o jejum ele não muda a Deus. O jejum não é uma greve de fome. O jejum não é uma prática para tentar convencer a Deus de fazer algo que Ele não quer fazer. O jejum é algo para mudar a nós mesmos. Somos nós que precisamos ser mudados. Nós precisamos ser mudados a ponto de conseguirmos ouvir Deus falar conosco. Deus fala conosco, muitas vezes nós não ouvimos, porque não estamos na posição certa para ouvirmos a Deus. E quando nós nos colocamos em jejum, nós nos colocamos na posição certa, na posição adequada de podermos ouvir Deus falar. E quando eu estou falando
de ouvir Deus falar, não estou falando aqui de você começar a treinar o seu ouvido para ouvir uma voz estrondosa falando, embora eu creia que Deus falou com seus discípulos assim, os discípulos de Deus, como Pedro, por exemplo, ouviu a voz de Deus, outros tantos discípulos ouviu audivelmente a voz de Deus, mas estou falando especificamente do ouvir Deus aqui dentro de nós mesmos, ou de ouvir Deus através da leitura da palavra do Senhor, ou ouvir Deus através de uma mensagem de um servo de Deus levando a palavra, porque muitas vezes nós estamos apenas escutando, mas não estamos ouvindo Deus falar individualmente conosco. Nós precisamos resgatar o jejum para que nós possamos colocar a nossa vida na mesma frequência do canal de Deus. Veja se você me entende. Eu estou aqui dentro de um templo, e dentro deste templo passam frequências de rádio. Mas eu não estou ouvindo o que essas frequências estão trazendo. Por quê? Porque não há um rádio aqui. Não há um rádio com uma antena. E se eu colocasse um rádio aqui com uma antena, era necessário que eu ligasse o rádio. Seria necessário também que eu mexesse no dial para poder sintonizar o rádio numa das frequências que estão passando dentro deste templo. Assim também somos nós. O jejum, ele nos ajuda a colocarmos-nos na frequência de Deus, a ponto de nós conseguirmos ouvir Deus falar coisas que antes nós não estávamos ouvindo. Não é porque Deus não estava falando, o problema estava em nós. O jejum nos ajuda neste sentido. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Está vendo? Deus não despreza, Deus não deixa de ouvir um coração quebrantado, um coração contrito. E quando é que o nosso coração está mais quebrantado? Quando é que o nosso coração está mais contrito? Quando nós nos humilhamos. E o jejum serve para isso. O jejum, ele vem nos humilhar. O jejum, ele vem nos abater, nos colocar humildemente na dimensão correta, na frequência certa, para ouvirmos Deus falar. Algumas pessoas até me perguntam, mas como é que eu faço um jejum? Você pode começar um jejum simples, um jejum de 12 horas, um por semana, já vai ser o suficiente para você começar a desenvolver a sua salvação. Um jejum meia-noite, escolhe um dia em que você vai estar em casa, não um dia em que você vai estar fazendo as coisas e simplesmente não comer. Jejum não é regime. Jejum não é dieta alimentar. No jejum você para, você não come, naquele período de 12 horas você não come, você não bebe, mas você fica voltado para Deus. Você fica em oração, você ouve músicas, você lê a Bíblia, você se consagra naquele tempo. Não é para você ficar fazendo as outras coisas. Então você pode começar um jejum à meia-noite, você ora à meia-noite, entregando este período na mão do Senhor, pedindo a Deus que Deus te abençoe, que Deus receba tudo aquilo que você vai apresentar para Deus durante aquele período. Você vai dormir. Quando você acordar, você vai ficar aquele tempo se consagrando a Deus em leitura da palavra, meditação da palavra, em oração, em oração, em oração. Você vai cantar louvores, vai adorar a Deus. E quando chegar meio-dia,
você vai entregar este jejum ao Senhor e você vai comer normalmente. Quem faz 12 horas de jejum não precisa entregar o jejum com uma sopinha. Você pode se alimentar normalmente. Muitas vezes as pessoas ficam esse tempo todo pela manhã sem comer nada, sem beber água para fazer um exame. Logo pode também ficar este tempo para jejuar. Em quarto e último lugar, como eu desenvolvo a minha salvação? Como desenvolver a minha salvação? Anote aí: ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Olha, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, os americanos têm o hábito, o costume de fazer pesquisas sobre tudo. Fizeram um estudo sobre como aquelas pessoas, foi um estudo feito com 40 mil pessoas. Com 40 mil pessoas, eles foram estudar como é que estava o relacionamento daquelas pessoas com a palavra de Deus. E eles foram examinando os resultados, eles descobriram algo tremendo da palavra, que uma leitura, a pessoa que lê a Bíblia, a palavra de Deus, apenas uma vez por semana, nada muda na vida da pessoa. Não há nenhum estímulo diferente. Se ela lê 2 vezes, também nada acontece. Se ela lê 3 vezes por semana, algo acontece. Mas se ela consegue ler 4 vezes por semana, a vida dela dá um pico de boas coisas. Ela responde positivamente. Ela consegue diminuir coisas e sentimentos ruins na sua vida. Então, isso é uma descoberta interessante. Por exemplo, sentimento de solidão, para quem lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, cai 30%. Olha outra coisa, sentimento de raiva, cai 32%. Olha outra, sentimento de amargura, cai 40%. E outras coisas positivas também acontecem. Vontade de compartilhar a palavra de Deus aumenta 200%. Vontade de discipular outras pessoas aumenta 230%. 230%. Que coisa maravilhosa. E o efeito que a palavra de Deus faz na nossa vida, se lermos a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. E é por isso que a palavra do Senhor diz em Josué capítulo 1, versículo 8, e no Salmo também 1, versículos 2 e 3, que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele é uma pessoa próspera. Ele será uma pessoa bem-aventurado, se ele meditar na palavra de dia e de noite. Agora, tem crentes que não leem, tem crentes que chegam ao ponto absurdo de dizer: eu não gosto de ler. Como é que pode ser isso, irmão? Como é que pode ser um crente que não gosta de ler? Mude isso na sua vida, querido. Se você quer desenvolver a sua salvação, aprenda a querer ler. Aprenda a ler, aprenda a gostar de ler. E olha só aprendemos a gostar de ler lendo. E vai ser muito bom para você. Em todos os sentidos, será muito bom para você. Vai ampliar seu vocabulário.
vai aumentar sua capacidade de raciocínio, vai melhorar sua forma de falar, vai melhorar sua forma de escrever. E quando você se doa à leitura da palavra de Deus, então, coisas extraordinárias como essas que eu citei acontecem. Há crentes, anos e anos e anos na igreja, cristãos que têm uma Bíblia em casa, anos e anos e anos, e nunca leram a Bíblia toda. Nunca leram a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Aqueles cristãos que pegam a Bíblia e abrem num texto e lêem um versículo e só fica naquilo. Aqueles cristãos que pegam uma caixinha de promessa, pegam e só leem aquele versículo. Aqueles cristãos que abrem a Bíblia no Salmo 23 e deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 dentro de casa. Aquele cristão que abre a sua Bíblia no Salmo 91 e deixa o Salmo 91 aberto. Aquelas pessoas que leem um salmo antes de dormir, e só isso e mais nada. Como se a Bíblia se resumisse apenas ao livro de Salmos. Isso não te permite desenvolver a tua salvação. Para você desenvolver a tua salvação, você tem que se engajar na leitura, na meditação, na reflexão, no estudo da palavra de Deus. Aí sim, as coisas vão começar a clarear. Eu estava falando sobre a leitura da palavra de Deus de ponta a ponta, de Gênesis ao Apocalipse. Rick Warren diz assim: muitos que afirmam crer na Bíblia de uma capa a outra, na verdade nunca a leram de uma capa a outra. Vou repetir. Muitos que afirmam crer na Bíblia de uma capa a outra, na verdade nunca leram de uma capa a outra. Como é que você pode dizer que você crê na Bíblia se você nunca leu a Bíblia toda? Então, se você está sendo atingido por esta palavra, comprometa-se com a palavra de Deus hoje. Levante-se, erga, fale com Deus. E certamente, Deus te ajudará. Há uma grande diferença entre os cristãos que se dedicam à palavra de Deus e os cristãos que não se dedicam à palavra de Deus. Há uma grande diferença. Por quê? Porque aquele que se dedica à palavra de Deus desenvolve a sua salvação. Aquele que não se dedica à palavra de Deus não desenvolve a sua salvação. Ele fica mirrado. Um cristão esquelético. Um cristão, frágil demais. Raquítico. Malnutrido. Outra coisa que eu quero que você considere, meu irmão. Nós vimos aqui na mensagem de hoje que nós podemos e devemos desenvolver a nossa salvação fazendo uma faxina espiritual na nossa vida. Em segundo lugar, nós podemos e devemos desenvolver a nossa salvação praticando a oração. Nós podemos e devemos desenvolver a nossa salvação praticando o jejum. E nós podemos e devemos desenvolver a nossa salvação lendo, meditando, estudando a palavra de Deus. Mas olha o que diz ainda o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha, é Deus quem começa esta obra em nós. Pode ter certeza. Não fique achando que é você sozinho
que vai desenvolver a sua salvação. Esta palavra que está sendo levada para você nesta noite é uma palavra de incentivo da parte de Deus para você. É Deus que está falando com você. Desenvolva a sua salvação. Não é a palavra minha, é a palavra de Deus. Desenvolva a sua salvação. É possível desenvolver a sua salvação. Se você desenvolver a sua salvação, o que vai acontecer na sua vida? Mas hoje nós estamos falando aqui os passos necessários para desenvolver a nossa salvação. Nós estamos falando aqui sobre o como desenvolver a nossa salvação. Nós desenvolvemos a nossa salvação respondendo ao toque de Deus, porque é Ele quem efetua em nós o querer. Deus toca em você, e você começa a querer desenvolver a tua salvação. Quantos de vocês têm orado a Deus e dizendo: Pai, eu quero crescer espiritualmente? Deus está te respondendo. Você que está falando com Deus: eu quero melhorar na minha fé, Deus está te respondendo. Você que diz para Deus: Pai, eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, Deus está te respondendo. Você que diz: eu não quero mais ficar do mesmo jeito, eu não quero permanecer deste jeito para sempre, Deus está falando contigo, Deus está te dando um toque, Deus está dizendo para você assim: queira desenvolver a tua salvação. E quando você diz eu quero, quando você diz eu abraço isso, eu resolvo desenvolver a minha salvação, então eu começo a fazer uma faxina espiritual na minha vida, eu começo a jogar fora as coisas imundas da minha vida, eu começo a me desfazer dos pecados, eu começo a me afastar dos pecados, eu começo a lançar fora o pecado, eu começo a me afastar das coisas sujas, eu começo a perdoar as pessoas que me ofenderam, eu começo a limpar o terreno, eu começo a limpar o meu coração, eu começo a limpar a minha mente, eu começo a limpar a minha vida, para que Deus comece a atuar, e então eu vou agora, começo a ler a palavra, eu leio mais a palavra, o que eu não lia, agora eu leio 4 vezes pelo menos por semana, eu medito na sua palavra de dia e de noite, eu estudo a palavra de Deus, eu começo a crescer, e eu quero mais de Deus, e eu começo a jejuar, e eu começo a jejuar, uma vez por semana, eu começo a jejuar, e eu começo a crescer mais, desenvolvendo a minha salvação, eu vou me aproximando mais da palavra de Deus, eu começo a orar mais, e eu começo a desenvolver a minha salvação, porque Deus é quem me fez querer, e eu aceitei querer, eu aceitei o convite de Deus para desenvolver a minha salvação, e Deus te ajuda a realizar. Meu irmão, porque não é fácil não. Vida disciplinada não é fácil. Pergunte um atleta como é a disciplina de um atleta. Como é que é a disciplina dele? Pergunte a um militar como é a disciplina dele como militar. Que a Bíblia fala sobre o atleta, a Bíblia fala sobre o soldado, a Bíblia fala sobre o agricultor. É necessário disciplina. Deus te faz querer, Deus te faz desejar, e você responde a Deus dizendo: eu quero. Olha, Charles Spurgeon disse assim: Deus dará 9 passos na tua direção, mas não dará o 10º. O 10º é você que dá. Deus dá 9 passos na tua direção. Ele vai te ajudando a querer. Ele vai tocando em você para você querer. E quando você responde dizendo eu quero, pronto, completou. Agora você vai fazer. E Deus te ajuda a fazer. Eu estava, alguns anos atrás, um bom tempo atrás, exatamente 20 anos atrás, eu estava recebendo um convite para um período de jejum. E como eu estava querendo muito de Deus, eu estava desejando muito me aproximar mais de Deus, querendo mais de Deus, eu aceitei o convite. Antes de saber de quanto tempo se tratava o jejum.
E o pastor e a sua esposa que estavam falando comigo, eles disseram, são 3 dias de jejum. Eu falei, hã? 3 dias? Eu não consigo fazer 3 dias de jejum. Vou ser sincero para os irmãos, eu nunca tinha feito nem 24 horas de jejum. A esposa do pastor olhou para mim e falou assim, mas pastor, Deus dá graça para a gente fazer. E quando ela falou aquela palavra foi definitiva. Aquela palavra, sabe, ela veio na medida que eu estava precisando. Quando ela disse, Deus dá graça, eu deixei de olhar para a minha capacidade, eu deixei de olhar para mim e passei a olhar para Deus, e eu respondi, bom, então se Deus dá graça, se Deus deu graça para vocês, porque eles já tinham feito tantas vezes, eu disse, Deus vai dar graça para mim também. E eu fui e fiz o meu primeiro tempo de jejum com aqueles irmãos. 3 dias. Deus dá graça. Deus dá graça, meu irmão. Quando você responde para Deus o que Deus está querendo de você, Deus te dá graça para executar. Ele te ajuda a querer e te ajuda a realizar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, responda para Deus. Responda para Deus afirmativamente. Aceite o convite de Deus para desenvolver a tua salvação. E Ele vai te ajudar, pode ter certeza. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. A graça e a paz. Nós queremos... O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.